Olá, estamos aqui com o Eduardo Pavão, da Geocarbon. Eduardo, uma satisfação receber você aqui na Agrosfera da UPL, na COP30. Como é que está sendo a sua experiência aqui em Belém? Primeiramente, muito obrigado. Obrigado pela recepção, uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês. E a experiência está sendo, inicialmente, hoje, o primeiro dia, está sendo ótima. A gente está tendo a oportunidade de mostrar para o mundo, não só para o Brasil e para o mundo, as oportunidades que o Brasil tem, o agro, como o agro é feito no Brasil. E eu acho que é uma grande chance da gente realmente dar visibilidade para como funciona a nossa agricultura, o que a gente pode fazer, o que a gente já está fazendo e principalmente o nosso potencial de participar como solução para a crise climática, para ser não só trazer as soluções, mas trazer o quanto a gente pode colaborar. Então, é colocar número nisso e discutir quais são as soluções e como a gente vai chegar em todo o nosso potencial que a gente pode fazer. Eduardo, antes de falar do café carbono negativo que está aqui, e a gente tem muita curiosidade sobre ele, a gente queria ouvir de você, que é sócio da Geocarbon, um pouco da atuação e da jornada profissional de vocês. E eu sei que isso passa muito aqui pela bioeconomia da Amazônia. Você podia falar um pouco disso? Claro, com certeza. Bom, a atuação particularmente, a minha atuação como engenheiro agrônomo, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, e eu comecei a minha trajetória já no mundo do carbono. Lá no ano de 2010, quando me formei, trabalhando com mensuração de carbono no agro. Então esse tema já estava vindo, não tão quente como é hoje, mas já começando a trabalhar com mensuração de carbono no solo, como funciona essa dinâmica da produção agrícola e como ela se relaciona com as emissões, com o carbono. E lá pelo ano de 2016, esses projetos, eu vim parar aqui na Amazônia, aqui no Pará, especificamente para trabalhar com pimenta do reino e quais são os impactos dessa produção, quais são os potenciais. Então, eu já estou nesse mundo do carbono, da mudança climática, desse tipo de mensuração, desde lá de 2016, trabalhando na Amazônia, conhecendo como funciona a produção aqui, os pequenos produtores, qual que é o contexto, colocando número, como é feita essa produção sustentável e aonde a gente pode chegar como solução da crise climática. Formidável. E além dos projetos aqui na Amazônia, vocês atuam em outras regiões. E aí a gente chega até o café carbono negativo aqui da MIO, que a gente vai provar no final desse nosso bate-papo. Mas me conta como é que foi o encontro de vocês com a MIO e como foi a jornada para fazer a mensuração de carbono na produção de café e chegar ao café carbono negativo. Claro. Bom, a MIO é um caso muito interessante e emblemático que a gente tem muito orgulho de fazer parte, onde surgiu a demanda da gente mensurar quanto de carbono, qual é o balanço de carbono para produzir o café MIO. Ou seja, a gente tem que mensurar quais são as emissões e também quais são as remoções. Então a produção agrícola ela tem esse potencial e surgiu essa demanda e a gente colocou a mão na massa, então vamos mensurar, contabilizar quais são as emissões associadas e ir lá na fazenda, colocar a mão no solo e mensurar quanto de carbono que tem aqui, quanto de carbono que estamos removendo tanto na biomassa como no solo e monitorar ao longo do tempo. E aí a gente tem esse resultado, um resultado muito bom da produção de um café carbono negativo, ou seja, ao mesmo tempo em que a gente tem a produção, tem um café de altíssima qualidade, a gente também colabora com a contenção da crise climática, porque a gente está removendo, tirando o carbono da atmosfera e alocando no sistema produtivo, seja na biomassa, seja no solo. Formidável, formidável. E só para que a gente possa entender, esse foi o primeiro trabalho que vocês fizeram na MIO ou anteriormente vocês já tinham feito alguma medição por lá? Como é que foi a jornada para chegar nessa mensuração? Essa mensuração específica a gente já tinha feito outras mensurações em cafezais, em pimenta do reino, aqui na Amazônia e em vários outros sistemas produtivos que no âmbito da Geocarbon a gente já vem fazendo há mais de 10 anos, pastagem, sistemas integrados, então a gente já vem de uma jornada de mensurações de carbono e mensuração do balanço de carbono no sistema produtivo, uma jornada longa aí de pelo menos 12 anos, que a gente está falando pela Geocarbon. E aí a gente chegou na MIO
para calcular ali o café no âmbito dessa produção, calcular o inventário e, de novo, o balanço de emissões. Bacana. E na sua opinião, Eduardo, qual a importância dessas iniciativas da agricultura para a descarbonização nessa batalha aí contra as mudanças climáticas? Bom, a agricultura ela é um único setor produtivo que a gente tem, que ela não tem somente o componente de emissões. Então ela tem o componente de emissões, sim, mas ela também tem o componente de remoções. Então ela pode ser, quando bem manejada, quando feita utilizando princípios de agricultura regenerativa e estratégias de produção, a gente consegue fazer com que esse balanço seja neutro ou até mesmo negativo. Então ela é um setor, a agricultura é um setor que pode ser parte da solução. Então essa é a importância do agro. E a gente está no Brasil, temos a agricultura do setor pujante, um setor gigantesco e, da mesma forma, um potencial gigantesco de contenção da mudança climática e remoção e estoque de carbono nos sistemas produtivos. E falando aqui do stand da UPL, que foi parceira nesse programa de mensuração de carbono aqui do MIO Café, e uma empresa que visa a associação, né, entre boas soluções químicas convencionais e biosoluções. O que você pode dizer sobre a importância das biosoluções para a agricultura brasileira? As biosoluções são estratégias muito importantes da gente utilizar hoje, porque quando a gente trata da mensuração do balanço de carbono, a gente tem as fontes de emissão. As fontes de emissão, quando estamos utilizando produtos químicos como adubação de nitrogênio, quando a gente substitui esses produtos por biosoluções, bioinsumos, adubação organomineral, adubação orgânica, ela faz com que a gente tenha uma emissão menor e, ao mesmo tempo que essa emissão é menor, a gente traz mais matéria orgânica para o sistema. E o carbono, ele está intrinsecamente ligado à matéria orgânica. Então, a gente está colocando matéria orgânica no sistema, estamos colocando carbono, tirando da atmosfera. Então, as biosoluções, elas se enquadram como uma estratégia primordial para o agronegócio, de uma adoção necessária para a gente conter a crise climática. E, por outro lado, são estratégias para aumentar a produtividade. Então, ao mesmo tempo que a gente está removendo carbono da atmosfera, está ajudando nessa contenção da crise climática, a gente está trazendo atributos positivos do lado da produção, aumentando a produtividade, aumentando a qualidade dos nossos sistemas produtivos. Então, quer dizer que as biosoluções elas têm vários papéis nessa caminhada para uma agricultura mais regenerativa. Elas contribuem para aumentar o carbono no solo, para maior resiliência do sistema produtivo e também para diminuir a pegada de carbono, aumentando a produtividade da mesma área, é isso? Exatamente. E você falou um ponto muito importante, que é a resiliência. Então, a gente está tratando aqui de reduzir emissões, de trazer carbono para o solo, ajudar na contenção climática, mas esse ponto da resiliência é muito importante, a gente não pode deixar de citar que quando você tem mais matéria orgânica no seu sistema, quando você faz a cobertura, uma boa cobertura de solo, como no caso do café, a gente aumenta essa resiliência. Então hoje a gente tem observado o aumento de eventos extremos, chuva extrema, onda de calor, dias quentes, muito quentes e a frequência de dias quentes aumentando, e o balanço hídrico ele tem mudado o padrão em várias regiões do país. Ou seja, vai ficar mais difícil produzir. Então a gente tem que adaptar. E muitos bioinsumos, como por exemplo organominerais e outros bioinsumos, são estratégias não só para a gente melhorar o balanço, mas para a gente ter mais resiliência e conseguir produzir nesse novo cenário de crise climática que a gente está passando. Formidável. E esse trabalho em parceria da UPL, a Geocarbon e a MIO Café faz parte de um programa maior e internacional da UPL, que é o Food Value Chain. Como você avalia esse tipo de iniciativa que busca dar mais visibilidade e buscar esses casos pioneiros para divulgação e para geração de cases concretos na agricultura sustentável brasileira? Bom, ao meu ver, é super importante, porque a gente está tratando de uma estruturação de diversas iniciativas, de empresas, de marcas, trazendo todo mundo junto e fazendo uma ação conjunta. Vamos todo mundo trabalhar junto
para fazer essa contenção da crise climática, melhorar os sistemas produtivos, e isso é muito bom e é importante que a gente fale isso para ser o exemplo, para outros produtores de que funciona, de que tem como melhorar os sistemas produtivos, produzir mais, com mais resiliência, mais produtividade e ajudar a gente conter aí a mudança climática, né, que a gente está passando hoje. Então essa estruturação conjunta é super importante para a gente dar escala, dar visibilidade e conseguir aí mover o agro para um caminho de sustentabilidade. Bom, Eduardo, eu preciso te dar os parabéns por esse trabalho pioneiro da Geocarbon na mensuração de carbono, na jornada para trazer mais fatos e dados sobre a sustentabilidade do agro brasileiro, sobre esse privilégio de nós da UPL podermos te receber aqui para falar, né, de um atributo ambiental, de um café, uma cadeia tão importante para a agricultura brasileira, tanto a agricultura mais comercial como a agricultura mais familiar, né? Boa parte do café é produzido dentro do contexto da família, da agricultura familiar. Então, parabéns a você, a Geocarbon, por esse trabalho pioneiro. E a gente queria saber como é que vocês estão posicionados aqui na COP30, se vocês trouxeram trabalhos para cá, tem stand, fala um pouco para a gente. Maravilha. Primeiro, muito obrigado. Eu queria parabenizar vocês também, né? Parabenizar a UPL, a MIO por essa iniciativa, que é super importante, a gente tem que mostrar essa visibilidade. E quanto à Geocarbon, a gente está aqui, estamos aqui com a equipe da Geocarbon, né, revezando alguns dias, mas para cobrir toda a COP, a gente tem alguns projetos aqui na Amazônia, onde a gente tem programas de mensuração de carbono, de balanço de carbono em propriedades, pequenas propriedades, principalmente com pimenta do reino, e a gente está aqui para aprender, para se inteirar, né, esse grande hub de informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então a gente está tentando alinhar todas as agendas para aprender e mostrar o que a gente está fazendo. Então, estamos em um stand aqui com um grupo de especiarias também, que é o Grupo Fux, trazendo o nosso projeto com pimenta do reino e toda a equipe aqui para mostrar o nosso trabalho, mostrar o que a gente faz, mostrar como a gente faz, como a gente pode fazer e, claro, para aprender com todas as empresas, iniciativas, governo, pesquisa, Embrapa, que a gente está aqui na AgriZone, tudo que vem sendo feito para absorver tudo isso, fazer conexões para a gente avançar. Então é isso, Eduardo. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho formidável em trazer luz para fatos e dados que são importantes para comprovar que a agricultura brasileira é a mais sustentável do mundo, que ela faz parte da solução para o problema climático, e parabéns por esse posicionamento da Geocarbon como uma pioneira, uma vetora dessa realidade no agronegócio. A UPL é a companhia que tem o propósito de reimaginar a sustentabilidade na agricultura, e é assim que a gente constrói a sustentabilidade, com grandes parceiros como a Geocarbon, como a MIO Café. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui e acompanhem a Geocarbon, a UPL e a MIO Café nas redes sociais. Muito obrigado. Obrigado, Rogério.